Você sabe qual o principal problema das finanças brasileiras? Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o Que Conta é Essa, o canal que discute como o Estado gasta e investe o dinheiro dos nossos impostos. O Estado tem alguns jeitos de participar da economia. Um deles é pela política fiscal. Política fiscal é o jeito com que o Estado arrecada os tributos e gasta por meio do orçamento. Então é isso, o Estado arrecada dinheiro e gasta. Isso é a política fiscal, que é a soma, então, entre a política tributária e orçamentária. Vamos começar entendendo os pilares da política tributária. A tributação sempre se dá com parâmetros de riqueza para a gente justamente tentar pegar menos quem tem menos capacidade contributiva. Então, assim, a gente tem alguns parâmetros de riqueza. Renda é um deles. Consumo é outro. Então, consumo a gente tem IPI, ICMS e ISS, propriedade, IPTU, o IPVA e o ITR, que é um imposto de propriedade rural. Mas o problema do sistema tributário brasileiro é que ele é sobrecarregado em cima de tributos sobre consumo e sobre folha de pagamento. 26% da carga tributária é sobre salários e 48% vem dos tributos sobre consumo. O problema disso é que pega os mais pobres em cheio. Vamos entender com a tributação sobre consumo. A gente tem duas coisas que a gente pode fazer com a nossa renda: consumir ou poupar. Não tem outra coisa. Os mais pobres consomem quase toda a sua renda, quando não se endividam até. Por isso, a tributação sobre consumo pega eles em cheio. Já os mais ricos, à medida que conseguem poupar mais, conseguem cada vez mais escapando da tributação mais pesada sobre consumo. E aí, isso no final gera distorções como a seguinte: os 10% das mais pobres da sociedade brasileira tinham um esforço tributário quase 2,5 vezes os 10% mais ricos. E é por isso que, então, é verdade que no Brasil, pobre paga mais. Vamos entender agora a política orçamentária. A União Federal tem uma dívida de mais de 4 trilhões e ano passado comprometeu 42% do seu orçamento com o serviço da dívida. Juro, rolagem, amortização. Ano a ano a gente vê que a União compromete quase que metade do seu orçamento com dívida. Então isso quer dizer que metade do orçamento vai para a atividade fim e a outra metade vai para aqueles mais ricos, que são justamente aqueles que têm uma poupança grande e conseguem, inclusive, emprestar o dinheiro. Ano passado, do tanto que a gente comprometeu com dívida pública, só mais ou menos 20% que foi para quitar de verdade a dívida, como amortização. O resto, quase todo, juros. Mas a gente, pelo menos, se endividou para investir bem? Então, a resposta é não. Tem um relatório do TCU que disse que, de 2000 a 2017, a dívida pública cresceu 3 trilhões, mas só 450 bilhões que foi usados em investimentos pelo BNDES e ainda tem parte disso que não foi nem investido no Brasil. Quer dizer, o brasileiro não viu nem 15% da cor do dinheiro da dívida pública. Então, vamos ligar os pontos. Qual que é o caminho do dinheiro? Se o orçamento público federal, em boa parte, quase metade, alimenta o mercado financeiro e esse orçamento é alimentado pelo sistema tributário que onera justamente os mais pobres, a gente consegue chegar à conclusão de que no Brasil o próprio acirramento das desigualdades sociais é feito pela política fiscal. E esse tipo de política não cabe de jeito nenhum no contexto do nosso país. A gente é campeão de desigualdade aí no mundo e a gente também está muito bem no ranking de juros altos. Esses dois dados com certeza não são uma coincidência. Esse ano o Brasil vai passar por grandes reformas. A gente tem uma oportunidade na reforma tributária de fazer mudanças estruturais. E a gente não pode perder essa oportunidade de fazer de verdade a política fiscal ser mais inclusiva. Nós somos cidadãos, mas somos também contribuintes. A gente é sócio disso aqui tudo. Se você tem dúvidas sobre esse ou outros temas de finança pública, deixe aqui no comentário sua dúvida que a gente vai procurar responder da melhor forma. Até a próxima e um forte abraço.